caminhado junto, grande parceiro. E essa igreja, vocês nos inspiram para que a gente possa crescer cada vez mais. Quando eu chego aqui, vejo todos esses alunos aqui, irmãos, isso alegra os nossos corações. Eu sou o pastor Felipe Freitas, sou casado com a pastora Camila, sou pai do Davi, da Maria. Estou aqui acompanhado com a nossa equipe linda, maravilhosa da Unetitude, a Gisele, nossa gestora executiva. Fique de pé, Gisele. Estou com a Marcele, que cuida de toda a parte pedagógica, operacional. A nossa outra Marcele, que também está lá. O Irlan, que cuida de toda a parte de marketing, de mídias. Estou aqui com o discípulo, o Dr. Onofre. É um prazer de verdade estar com vocês, caminhar com vocês. Amém? Irmãos, eu queria, antes de trazer a palavra, trazer um aviso importante aos irmãos. Nós estamos na Unetitude trazendo uma grande conferência esse ano. E nós vamos fazer algo muito especial para vocês, para a igreja. E eu queria soltar um vídeo aqui. Pode ser rapidinho? Um vídeo? Só para vocês assistirem. Vamos lá, gente? Por favor. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Eu creio firmemente no que prego, mas a pergunta é curiosa e emblemática: será que as pessoas acreditam que nós acreditamos no que pregamos? Quando se fala de Deus, a bondade e a onipotência, em termos conceituais, são partes dependentes, jamais podem ser separadas. Nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato. Bem-aventurados os mansos ou os humildes. Interessante isso, porque eles herdarão a terra. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sejam minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Irmãos, nós estamos fazendo nossa primeira conferência lá e queria anunciar quem puder ir. Nós vamos fazer algo muito especial para todos os seminaristas. Já posso avisar, José? Todos vocês, os seminaristas, já vou garantir, tem 50% de desconto. Vocês já estão, aí já podem se inscrever. Então nós vamos estar com o reverendo Hernandes Dias Lopes, Saião, Jonas Madureira. Gente, é uma conferência da Bíblia. Todas as nossas plenárias serão expositivas. E nós teremos algo muito legal também para anunciar a igreja. Nós teremos lá um museu da Bíblia, gente. Olha que legal. Nós fechamos uma parceria com a Sociedade Bíblica Brasileira. Então nós vamos ter um museu lá da Bíblia. Então você vai ter ali muitas coisas importantes para você aprender. E nós teremos workshops de panorama da história, de interpretação das escrituras. Vai ser a primeira conferência que nós vamos trabalhar da Unetitude. Então a igreja toda está convocada. E obrigado por estar aqui com vocês. Amém? Não quero delongar, mas eu quero trazer aqui, falar sobre um tema muito importante que o Senhor tem falado ao meu coração. Irmãos, a igreja do Ocidente está em perigo. Você pode falar assim, pastor, como assim a igreja do Ocidente está em perigo? Tem uma coisa que tem imperado sobre a igreja brasileira, que chama-se a apatia espiritual. Muitos se acostumam com os eventos, festas, as obras de Deus, mas não vivem com o Deus das obras. Alguns vivem dentro da igreja como o irmão do filho pródigo, quem lembra? Perdido dentro da igreja. A apatia espiritual faz com que a pessoa não possa viver de uma forma livre, mas ela vive como um escravo. A sua religião é rígida, ela obedece às coisas por medo ou para receber elogios, faz coisas certas, porém com as motivações erradas. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm prazer de viver com o Senhor na igreja. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Para muitos, Deus se torna tão banal para o apático que muitas vezes nem mesmo existe um relacionamento com Cristo. E além disso, essa pessoa se torna morno espiritualmente. Ela não ora mais,
ela não lê mais Bíblia, ela não tem mais paixão pelas Escrituras, ela não tem mais paixão por Deus. Ela chega na igreja, escuta um culto, vai para casa, vai para o trabalho, no dia seguinte ela vive uma vida como um zumbi. São zumbis dentro da igreja. E esta apatia, irmãos, está corroendo a igreja brasileira. Porque o que Deus quer é um povo fervoroso no Espírito, que busca, que lê Bíblia, que acorda de manhã e lê as Escrituras e começa a chorar na presença de Deus. Quer ver um exemplo? Lembra quando você aceitou Jesus? Eu lembro quando eu aceitei Jesus a primeira vez na minha vida, irmãos, quando eu vinha para a igreja, até o banco da igreja era bonito, era até tudo lindo, maravilhoso. Eu chorava em cada sermão, eu chorava nos louvores, e o tempo foi se passando, comecei a vir para a igreja, mais um culto, vou lá para a casa de Deus. Irmãos, Deus não se alegra disso, e essa apatia é o grande perigo para que nós cristãos, que já estamos muito tempo na igreja, a gente pode sem querer viver dessa forma, mas Deus quer crentes fervorosos. Nós, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito. A vida, muitas vezes, se torna uma rotina, e nós não fazemos mais as coisas com fervor. Então perde-se duas coisas principais na vida do cristão. Primeiro, perde-se a paixão pela vida missionária. Segundo, o gosto de consagração, de santificação. E eu lembro disso no começo, quando aceitei a Cristo, eu ficava lendo as histórias dos morávios, eu via as histórias dos irmãos que iam fazer missões, eu ficava andando na rua achando assim, meu Deus, será que em qualquer momento Deus pode me trasladar e ir para o terceiro céu, como o apóstolo Paulo? Eu ficava pensando nessas coisas que talvez, você pode até rir hoje, mas aquilo enchia meu coração. Só que muitas vezes, um certo tempo passando pela igreja, eu comecei a se tornar uma pessoa apática. Eu ia para o culto, fazia tudo, até que um dia, irmãos, eu fui para um encontro, onde Deus me transformou, e eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu não quero ser um cristão apático, aquele cristão que só vem, escuta a palavra, e se a pessoa for lá para fora, não faz diferença nenhuma no mundo, irmãos. Mas isso também aconteceu com um povo na Bíblia. Um povo que conhecia o Senhor, mas por passarem tantas lutas e tristezas, eles se tornaram apáticos, sem esperanças. Foi o povo de Israel. Eu quero trazer aqui a menção do texto de Neemias capítulo 8 para vocês. Os muros de Jerusalém já tinham sido reconstruídos, mas ainda faltava algo poderoso. Irmãos, eu quero convidar a igreja, abram suas Bíblias no livro de Neemias capítulo 8, de verso 1 em diante. Vamos nos curvar às Escrituras agora, porque como o nosso pastor falou aqui, o centro do culto é a pregação da palavra. A minha versão está em NAA, amém, irmãos? Neemias 8, eu vou ler aqui. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras então leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Preste atenção nessa parte. Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então estavam ao pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias,
Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Então, quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Santo Deus, eu me curvo às Escrituras. Santo Deus, eu peço ao Senhor a iluminação do Teu Espírito sobre todos aqui presentes, que eles possam escutar a voz do bom pastor, que é o Senhor, o Teu Filho amado Jesus. Nós oramos na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, nós precisamos ler de joelhos, esse texto. Os muros de Jerusalém já tinham sido reconstruídos, mas ainda faltava algo. Para vivermos a plenitude com Cristo, não basta só os muros serem reconstruídos, mas o avivamento interno. E o título desse sermão desta manhã, hoje, eu quero anunciar para a igreja, é: o avivamento começa na palavra. Anota no seu coração: o avivamento começa na palavra. Neemias foi um grande homem de Deus que deixou o seu emprego cômodo de assistente do rei da Pérsia para ajudar os habitantes de Jerusalém que estavam desmoralizados. Uma das suas principais tarefas, como nós sabemos, foi motivar o povo a reconstruir os muros da cidade. Apesar da oposição dos seus vizinhos, o texto nos mostra o trabalho de Neemias, irmãos. Ele não só envolveu apenas tijolo e argamassa, não. Ele também tratou de uma crise financeira, iniciou reformas religiosas, com a ajuda do escriba Esdras. Então ele reorganizou as responsabilidades cívicas de Jerusalém. Mas Neemias precisava fazer uma coisa mais importante do que tudo isso que eu citei aqui agora. Era trazer a autoridade da palavra, resgatar o avivamento interno que o povo não tinha mais. Quais são as lições que nós aprendemos com esse texto, irmãos? Quais são as lições profundas que este texto nos traz? Que isso vai enriquecer a sua alma. Primeiro, a palavra de Deus gera despertamento espiritual. A palavra de Deus gera despertamento espiritual. Mas por que, você pode me perguntar? Sempre que a palavra de Deus é exposta com poder, há uma profunda manifestação do Espírito que gera despertamento espiritual na igreja e o crescimento do povo. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque nós batistas, nós investimos no ensino, não é verdade? Porque é o ensino que vai fazer com que muitos missionários saiam daqui, que novos pastores e novas frentes missionárias sejam abertas. O ajuntamento do povo aqui era para ouvir a palavra de Deus, e isso nos dá 4 características importantes nesse ajuntamento. Primeiro, que o ajuntamento para ler as Escrituras foi espontâneo. O versículo 1 diz que Deus moveu o coração do povo para reunir e ler a palavra. Segundo, porque foi coletivo. Como assim, pastor? Todo o povo, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, ricos, pobres, agricultores, todos os nobres estavam ali lendo a palavra de Deus, porque a palavra, ela tem esse poder de trazer a coletividade como igreja para aprender sobre Cristo, sobre Deus. Terceiro, o texto nos mostra que foi harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Não havia ajuntamento, mas havia aqui, o texto nos mostra, comunhão, irmãos. A união deste povo não era em torno de encontros sociais, mas encontro na palavra de Deus. Como nós batistas, a gente sempre diz isso, a palavra de Deus é o nosso livro de regra, prática e fé. Quarto, foi proposital. Quando
disseram ao escriba Esdras que o propósito era ouvir a palavra de Deus, eles tinham sede da palavra, eles tinham pressa de ouvir a palavra, não era qualquer novidade que os atraía, mas era para a palavra. Irmãos, eu postei essa semana no meu Instagram, nós estamos agora diante de uma teologia do coach, não é verdade? A autoajuda está entrando na igreja. Isso aconteceu com séculos atrás. Eu não tenho problema com a ciência, eu não tenho problema com o coach, irmão, mas nada pode substituir a palavra de Deus, irmãos. Nós temos tantos jargões aí, frases motivadoras, são legais, é importante, ajuda na ciência, mas não há transformação na alma, porque só a palavra traz transformação de vida, só a palavra. Nós precisamos nos curvar à palavra. Hoje muitas pessoas buscam resultados e não a verdade, coisas materiais e não a Deus. Muitos querem benefícios pessoais, mas não a palavra de Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Precisamos aqui como igreja ter fome de reunir, não apenas para ouvirmos cantores famosos, irmãos, não, mas encontro da santa palavra de Deus. O centro do culto é a palavra de Deus. Há um analfabetismo bíblico nos dias de hoje. E uma das coisas que mais me entristece é quando eu vejo alguém lendo a palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós aprendemos algo com esses irmãos aqui de maneira profunda. Eles passaram horas lendo. E sabe uma coisa que tem acontecido hoje na igreja? Reverência com a palavra. Certa vez eu vi um seminarista lendo a Bíblia. Ele chegou lá e foi fazer uma aplicação da sua exegese, e ele começou a ler a palavra ali, de qualquer jeito. Eu cheguei depois, trouxe ele de canto e falei, filho, ele falou, o que foi, pastor? Olha só, quando você lê esse livro, você precisa ter reverência, até o jeito de você mencionar. Eu estou ensinando para o meu filho já, 2 aninhos, e já ensinei para ele, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. E ele já pequenininho, já falei, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É isso que nós precisamos fazer como igreja. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, a palavra de Deus tem poder de quebrantar o coração do homem. Olha o que diz o versículo 6 ao versículo 9, diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, o texto diz, levantou as mãos e respondeu, amém, amém, amém. Então eles se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Rosto em terra. Irmãos, se você olhar essa expressão, rosto em terra, quando a glória de Deus veio sobre Isaías, sobre Ezequiel e Jeremias, ambos caíram com o rosto em terra. Quando a glória de Deus veio sobre o templo, o que aconteceu com o povo? Eles caíram com o rosto em terra pela presença. Mas aqui há um cenário diferente. Quando eles leram a palavra, eles não suportaram, porque a glória de Deus, eles caíram com o rosto em terra. Irmãos, a palavra de Deus quebranta os nossos corações. A palavra de Deus muda o nosso interior. O texto nos mostra de uma declaração de concordância. Eles levantam as mãos e, quebrantados, o texto diz que todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei, irmãos. Irmãos, eu não sei se isso mexe com você. Isso mexe comigo demais. Isso muda meu ser escutar um texto desse. Deus, Ele tocou o coração dos judeus a um arrependimento profundo, seguindo as leis do Senhor do passado. Tudo bem, embora o choro fosse em relação ao pecado, Esdras e Neemias, eles incentivaram o povo a se alegrar com o que Deus estava fazendo. Há uns meses atrás eu atendi um casal lá na igreja, lá no saguão da igreja, não foi um gabinete. Era um casal que estava muito ferido, muito chateado com a vida, com muitos problemas. E eu fui atender aquele casal. Eu confesso que estava passando, a secretária falou, pastor, tem um casal precisando de atendimento. Eles pediram uma cesta básica, eles estavam passando por alguns desafios. E eu sabia que aquele casal, nada do que eu pudesse falar, poderia ajudá-los.
E aí eu fui falar alguma coisa, o Espírito Santo no meu coração falou, não fala nada, só lê a minha palavra. Eles estavam com muitas críticas perante a igreja. E eles começaram a falar, eu falei, só um minutinho, vamos fazer o seguinte, eu peguei a palavra de Deus, a Bíblia, li o texto de Romanos capítulo 5, de verso 1 a 5. E quando eu lia o texto de Romanos, eles começaram a chorar. Compulsivamente eles começaram a chorar. Aí eles falaram assim para mim, pastor, é a palavra, né? Eu falei, a gente precisa voltar, pastor. A gente precisa parar com essas bobeiras que a gente está fazendo aqui, esses mimimi da gente, essas críticas da gente. Irmãos, o que eu precisei fazer? O que eu precisei fazer? A palavra toca o coração do homem, ela atinge a emoção, ela atinge a vontade, ela atinge o ser da pessoa. Irmãos, nós aprendemos coisas preciosas nesse texto. Há muita propaganda enganosa por aí. Prometem pão, mas só há fornos frios, prateleiras vazias e farelos de pão. Apenas a receita de pão, irmãos, não pode matar a fome do povo. Só o pão nutritivo da verdade que pode saciar a fome daqueles que anseiam por Deus. Jesus ensinou a palavra aos apóstolos nas suas searas. Os atos de Jesus estavam repletos de intencionalidade para a formação dos seus discípulos. Jesus usou a Bíblia, usou a palavra de Deus. Ele deu exemplo, nos ensinou como vencer o diabo, como vencer o mundo através da palavra. A palavra de Deus traz quebrantamento. A palavra de Deus, ela atinge a vontade. Isso pode ser provado por decisões que o povo tomou depois quando leu o livro. O povo obedeceu à voz de Deus e deixou o choro e começou a se regozijar. O povo começou não apenas a se alegrar com Deus, mas ele começou a viver com Deus. Sabe, às vezes nós temos palavras prontas para ensinar as pessoas muitas coisas. Às vezes nós temos jargões nos nossos corações para encorajar alguém, para ensinar alguém, para falar com pessoas ou até para lecionar. Mas irmãos, quando você abre o texto e você expõe o texto, talvez você está olhando para aquela pessoa, você não sabe o que está acontecendo com ela, mas dentro dela, Deus está transformando, Deus está lapidando e Deus está moldando. E por isso que Deus deu um negócio para a gente lá na igreja, Deus deu uma loucura para a gente lá agora. O que é? Antes da conferência, nós vamos fazer uma coisa, nós vamos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse 90 horas. Eu não sei que nós vamos conseguir fazer isso, mas nós vamos ler. Trazer os juvenis, os jovens, adultos, os anciãos, todo mundo nós vamos ler de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Nós entendemos uma coisa: quando a gente lê o livro, nós transformamos a igreja. Amém, igreja? Terceira lição: a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer a alegria. No versículo 11 e 12, olha o que diz o texto, diz assim: versículo 10: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções ao que não tem nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. E então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções ao que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Irmãos, em 445 a.C., Neemias terminou de reconstruir os muros de Jerusalém. Apenas 5 dias depois do sétimo mês do calendário hebraico, Esses acontecimentos são uma forte lembrança de que a palavra de Deus, ela é fundamental para a vida do seu povo. A palavra, ela fornece direção para a vida e para a morte, e as suas promessas são fiéis. Vamos pensar numa coisa agora. Vamos separar 2 grupos.
eu pego um grupo e deixo numa ilha separada X, e outro grupo deixo numa ilha separada Y. Nesta ilha da minha esquerda, eu dou livros de Platão, Immanuel Kant, Nietzsche, Karl Marx, dos grandes pensadores, eu deixo com eles. E essa outra ilha, eu separo um grupo e deixo a palavra de Deus. 10 anos eu volto naquela ilha, para conhecer as duas ilhas. Este povo aqui, eles podem até possuir uma boa ética, uma boa conduta, mas as frases dos pensadores não transformam o caráter, não esculpem o caráter e não traz transformação de vida. Esta ilha poderia ser ter uma boa ética, uma boa conduta, mas não houve mudança. Se eu for nesta ilha, eu vou chegar lá 10 anos depois, aquele povo está alegre, feliz, saciado, cheio da glória de Deus. Por quê? Eu deixei a palavra de Deus com esse povo. Isso é assim para nós. O mundo está atrás da alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. Porque, irmãos, o pecado entristece, adoece, cansa, mas a palavra de Deus traz uma alegria indizível aos nossos corações. Somente a palavra. Se quisermos a restauração na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso Brasil, na igreja ocidental, precisamos pulverizar, mandar a palavra de Deus em todos os cantos dessa terra. Eu estava conversando com o líder do Global Kingdom, pastor Elias Dantas. Eu tive um almoço com ele. Ele falou assim: Freitas, nós estamos recebendo muitos relatos que Jesus está aparecendo em pessoa para alguns muçulmanos. Eu falei: como assim? Muitos relatos. A Bíblia, em alguns países do Oriente, nós não estamos conseguindo levar. E alguns nós soltamos o balão, pegamos o balão, eles expõem o livro de Romanos, capítulo 5, escreve num país, eles vão lá, enche o balão, solta, daqui a pouco a pessoa que está na outra fronteira pega o balão, recebe, opa, o balão está lá, uma palavra de Deus, porque eles não têm acesso. E ele começou a falar assim: irmãos, Felipe, nós precisamos, tem muitos países que o povo não tem acesso às escrituras. E eu vi um vídeo que eu me emocionei, e eu me emociono fácil com essas coisas. Eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais antes de estar aqui, como na parte de missões, e a gente tinha acesso a alguns vídeos. E uma vez eu vi um vídeo que eu nunca mais me esqueço, irmãos. Era um grupo de asiáticos, receberam a palavra de Deus de maneira clandestina, e quando eles receberam a Bíblia, eles começaram a chorar, eles ficaram desesperados, e aqueles chineses começaram a ler a Bíblia, começaram a falar: nossa, graças a Deus, a gente não aguenta mais só ter 4 versículos, e quando tem 4 versículos decorados, talvez você tenha a Bíblia na sua casa, da mulher, do jovem, do empreendedor, do mestre, do careca, não sei qual a Bíblia que você tem. Você tem tanta Bíblia na sua casa, talvez você esqueceu de ler. Mas Deus está chamando você hoje para viver algo mais profundo. Ontem à tarde eu estava falando com o doutor aqui. Ontem à tarde eu estava fazendo exposição do texto de Neemias, estava lendo esse texto. Eu fiquei tão mexido que eu tive que fazer uma live na hora para começar a falar o que estava no meu coração. Eu estava cheio de Deus, cheio das coisas de Deus. Eu falei: não, eu preciso falar, eu preciso evangelizar, eu preciso pregar mais. Eu comecei a ler o texto, aquilo começou a mexer no meu coração, irmãos. Jesus diz em João capítulo 14, de verso 21: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e também eu os amarei e me revelarei a cada um deles. Irmãos, precisamos nos curvar à palavra do Senhor. Eu preciso fazer uma menção aqui. A maior reforma que Neemias implementou em Jerusalém foi a restauração da autoridade da palavra. Sem esta restauração, Jerusalém seria absolutamente vulnerável. Os grandes reavivamentos da história foram produzidos pela palavra de Deus, pelos pré-reformadores, irmãos.
o trabalho que Wycliffe fez, o trabalho que Hus fez, o trabalho que Lutero fez, irmãos, o trabalho que Calvino fez, foi trazer a autoridade, resgatar o coração do povo que não tinha acesso às Escrituras. Alguns morreram queimados, por exemplo, como John Hus. Por quê? Porque receberam as bulas papais dizendo o seguinte: o que você está fazendo é errado, a Bíblia só pode ser lida em latim. Ele falou: não, a Bíblia vai ser lida em todas as culturas, e todos os povos, todas as pessoas. Nós vimos nesse texto que a liderança reuniu-se para aprofundar no estudo da palavra, e o resultado disso tudo foi o quê? A restauração religiosa de Jerusalém. Estas reuniões aconteceram por volta de 24 dias. Nós não temos nenhum outro relato bíblico de um culto tão impressionante como esse. Eles começaram a ler a Bíblia ao raiar do dia, talvez das 6 da manhã, alguns teólogos e historiadores supõem que das 6 da manhã até o meio-dia, irmãos. Ei, de pé, eles estavam assim, lendo, das 6 da manhã até o meio-dia. Hoje, muitas vezes a gente fala assim, a gente está na igreja e fala assim: meu Deus, não vejo a hora do culto acabar. Meu Deus do céu. É tempo da gente se reunir para renovar as nossas alianças com o nosso Pai. E eu encerro aqui com uma última história. Nós estamos plantando uma igreja em São Raimundo Nonato, lá no sertão do Brasil, mas pensa num lugar, gente, assim, sertão do Agreste. Pensa num lugar sertão. Eu fui lá pregar o evangelho, eu e mais 3 pessoas, nós fizemos um projeto com Juliano Som para plantar uma igreja lá. Então, estamos lá andando e paramos numa comunidade chamada Calango. Não sei se você já ouviu falar, Calango. É sertão da Agreste, aquela coisa de filme, de novela. E fomos lá, começamos a pregar o evangelho, citando algumas parábolas, alguns textos, e paramos na casa de uma mulher. Quando nós paramos na casa daquela mulher, nós falamos o seguinte, falamos assim, a gente pode falar de Jesus para você? Não tinha estratégia, era falar de Jesus. Começamos a falar. Aquela mulher, nós citamos a Bíblia, falamos de Jesus para ela, e aquela mulher aceita Jesus, ela diz assim: eu quero esse Jesus. Aí ela começou a contar a história, falou assim: pastor, não aguento mais ser abusada, não aguento mais meu marido chegar todo dia em casa à noite, bater em mim, chega, bebe, bate em mim. Irmãos, naquele momento ela começou a contar mais coisas. Eu falei: vou deixar as mulheres, eu vou ficar do lado de fora, porque eu fiquei ali. Quando eu saí do lado de fora, irmãos, eu entrei numa crise pastoral ali, fiquei na crise. Falei: Senhor, nós estamos pregando o evangelho para essa mulher, lançamos a palavra de Deus no coração dela, e ela ainda vai chegar em casa, o marido dela vai bater nela. Meu Deus. Eu lembro de umas frases que o Espírito Santo falou comigo, foi simples, ele só falou assim: olha só, eu estou fazendo. As irmãs saíram, entregamos um panfleto, nós sabíamos que a igreja ia chegar, acolher aquela pessoa naquela comunidade, e começamos a caminhar numa próxima casa, porque as casas em Calango, naquela comunidade, era uma diferença mais ou menos de 500 metros, era bem longe, não eram casas uma perto da outra. E começamos a caminhar, e eu naquele meu pensamento, eu estou fazendo. Quando a gente chega, irmãos, na próxima casa, bati na porta, atende um homem alto, uma feição muito fechada. Eu estava tão bravo, que eu falei: eu vou tratar ele mal, sei lá, estava assim, tão bravo, eu estou muito bravo, vou ser firme com ele, já estava muito bravo com Deus ali. Aí ele atende, eu falei: eu quero falar de Jesus para você. Ele: tá bom. Eu falei: entra. Começamos a entrar, começamos a falar do evangelho, aí eu comecei a expor o texto de João 4,34, comecei a expor o texto, comecei a falar do texto, o texto diz isso, e aquele homem alto, uma aparência fechada, sentado naquela cadeira de plástico na sala, ele começou a chorar. Depois que ele começou a chorar, terminou de chorar, eu falei assim: irmão, você me perdoa, eu estou conversando com você até agora, mas eu não perguntei seu nome, me desculpa, que sem educação que eu sou, que nós somos. Aí ele falou assim: pastor, o meu nome é Jailson. Aí as irmãs do meu lado assim: pastor, eu falei: o que foi? Pastor, eu falei: o que foi, irmã?
Jailson. Quem tem o Jair? Quem tem Jailson? Ah, Jailson é o esposo daquela mulher. Você acabou de falar do Evangelho. Irmãos, eu saí da ética pastoral. Aquilo que você vai aprendendo com o aconselhamento cristão, no nosso seminário, eu saí daqui da ética. Sabe aquela ética pastoral batista? Quem batista há muitos anos, gente? Levanta a mão aqui. Batista, sou pastor batista. Eu saí da ética, eu falei assim, ei, quer saber? Estou sabendo que você está batendo a sua esposa. Vamos lá conversar com ela. Eu falei, eu vou apanhar aqui como Estevão, né? Vamos lá agora conversar com ela. Estou sabendo que você está fazendo as coisas erradas, cara. Ele, tá bom, pastor. Ele pegou seu chinelo, sua havaiana, botou, colocou a sua regata e começou a caminhar com a gente. E eu pensativo e feliz, e todo o povo e os crentes com a gente ali, todo mundo chorando, feliz. E ele andando com a gente, estava falando assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo leve. Eu falei, Jailson, Jesus está andando com a gente aqui, cara. É por isso que você está sentindo dessa forma. Aquilo que o Senhor falou ali, o que o Senhor leu, me mudou meu coração. Eu não sei o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo meu coração está fervente, meu coração. Eu falei, Jesus está andando com a gente, Jesus está andando com a gente. E a gente foi levando ele até a casa da esposa, porque eu miserável passava a casa da mãe todo dia bebendo com o irmão. E quando a gente chega até perto da sua esposa, ela branca, olhando para a gente, eu nunca mais esqueci daquela cena. Eles olham para ela, eu estava com meu celular, versão Spotify Premium, porque ela não tinha sinal, eu deixei a musiquinha de fundo, igual o meu irmão está fazendo aqui. Eu peguei o celular e coloquei. Falei, Jailson, pede perdão para ela, cara. Aí ele foi lá e falou assim, jeito simples, jeito nordestino de ser, pessoa simples, você me perdoa? Ela olhou com aquele jeito para ele, ela falou assim, tá bom, te perdoo. Eu falei, Jesus, você perdoa ela por tudo, você pede perdão por tudo que você fez até hoje? Ele falou, eu peço sim. Aí eu cheguei perto dela, e você vai pedir perdão para ele? Ela foi lá e pediu perdão. Aí eu falei, Jailson, está faltando uma coisa. Ele, o que, pastor? Beijinho. Dá um beijinho nela. Eu fiz a cerimônia ali. Aquele casal ficou sendo cuidado pela igreja. Mas por quê? Porque alguém um dia leu algo para ele que mudou o coração dele. Alguém um dia, não é porque eu não, irmãos, qualquer um podia fazer isso, porque a palavra é maior do que o pecador, a palavra é maior do que a gente. Um dia alguém pegou a palavra, o livro e leu. Nós só precisamos fazer isso, gente. Pega o livro, lê, explica e aplica. É só isso que a gente precisa. Se você sair agora com a Bíblia na mão no seu bairro aqui, ó, passar por aqui, ó, passar em qualquer lugar aqui e falar assim, posso falar para você de uma coisa que mudou a minha vida? O que foi? Lê o texto. Lê o texto, explica, aplica, ilustra. Irmãos, você vai ver transformações de corações que estavam no pecado e agora lendo o livro e chorando diante da presença. Sabe o que a gente precisa? Da presença. E eu encerro aqui com uma pergunta para você. Qual é a lição que você vai tirar disso tudo? Disso tudo que eu falei, qual é a lição que você vai levar para casa? Você vai fazer uso da palavra e fazer daquilo o seu estilo de vida? Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente tomar um posicionamento com Jesus. Chega de ficar olhando as pessoas crescerem espiritualmente e você não. Chega, gente. Eu fico vendo os homens da reforma, os pré-reformadores, os grandes avivalistas, os caras liam 100 vezes a Bíblia de joelhos, irmãos. 100 vezes. Não há homem nessa terra que vai viver um avivamento profundo se não se curvar diante do livro que pode todas as coisas. Sabe o que você pode tirar de lição para isso tudo? Homens, cadê os homens de Deus aqui? Leiam as Bíblias, leiam a palavra de Deus, perdão, para as suas esposas, para os seus filhos. Nós somos o sacerdote do lar. Mulheres, leiam a palavra dentro de casa para os seus filhos, ensinem outras mulheres. Vocês são mulheres virtuosas de Provérbios 31. Ensinem, expliquem, apliquem a palavra que mudou séculos e mudou gerações. Queria que você fechasse seus olhos e curvasse sua cabeça nesse momento. Santo Deus, obrigado por permitir da gente ter acesso a esse livro
que mudou gerações, que mudou histórias. Que o teu Filho amado Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Que teu Filho Jesus seja exaltado entre as nações. Santo Deus, toca nos nossos corações para a gente mudar, para a gente tomar um novo posicionamento, para a gente ter fome e sede pela tua palavra. Santo Deus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, faz morada em nós. Santo Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados e queremos aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Esteja conosco, Senhor. Nós oramos na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Teve alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez comigo? Levante sua mão, por favor. Há alguém lá em cima? Não tenha vergonha. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez comigo? Pela primeira vez que você fez? Há alguém? Alguém? Santo Deus, nós te damos graças. Santo Deus, nós bendizemos o seu nome. E obrigado por tudo que nós estamos vivendo aqui. Nós oramos na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Que Deus abençoe a todos. Prazer estar com vocês.